Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Olha, hoje a gente tem três pessoas maravilhosas aqui. Vale a pena vocês abrirem a câmera e dar um bom dia caloroso. Vamos lá, gente. Eu costumo dar bom dia assim, abertamente a quem abre a câmera, assim. Vamos, Arthur, a Márcia, a Carla, Gabriel. Tem Gente, é bastante. é um café entre amigos, então, ó, pode ser tomando café, pode ser de boca cheia, pode ser de moletom. Olha aqui. Muito bem. Bom dia, professora. Bom Bom dia. dia, Márcia. Bom dia. Maravilha. De onde é que vocês vêm? De onde é que vocês estão? Eu sou de Fortaleza, Ceará. Oh, Opa, terra maravilhosa. Tudo bom para Hoje, você? Muito hoje, bem. hoje está chovendo, fora do comum. Nossa, É, mas deve ser chuvinha de verão. é. Chuvinha rápida. Exato. E a Carmen, de onde vem, Carmen? Carmen está no Rio Grande do Sul, São Oi, Leopoldo. Carmen. Agora a gente Extremos. faz a relação, né? Tudo Ah, bom, querida? Que bom tudo te muito, ver, Carmen. muito bom estar aqui com vocês também. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem, gente, já vi que a timidez está prevalecendo, então vamos lá, né? Para esquentar aí a nossa conversa. Então, hoje a gente tem uma edição muito especial. Primeiro, é a primeira de 2026. Então, a gente está inaugurando o Café Entre Amigos de 2026 como eu estava dizendo para ela, com três meninas, né? Que trabalham aí no campo da gestão da saúde, né? Uma área bastante importante e ainda pouco estudada, pelo menos foi isso que eu ouvi a professora Cláudia mencionar. E espero que vocês aproveitem muito, né, tanto a exposição como o debate, como a conversa, né, que será estabelecida. E até para não ficar uma coisa protocolar, quem já tem aparecido por aqui sabe que a gente não faz aquela apresentação formal, né, acadêmica, muito típica dos encontros acadêmicos, é uma coisa mais flexível, né? Então, eu vou passar já a palavra para a professora Cláudia para que ela se apresente às meninas, mas eu não posso deixar de mencionar que hoje também é um dia muito especial, porque a gente está recebendo a professora Cláudia. Para mim, a professora Cláudia já é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo pela Angrade, né? A gente já tem esse vínculo de muitos anos, mas a Cláudia é a primeira acadêmica a presidir a Angrade. E a Angrade é uma associação que tem mais de 30 anos. Então, ela está quebrando aí um histórico, né? E eu fico muito feliz com isso, porque eu sempre entendo que esse diálogo entre meninos e meninas é importantíssimo, então é fundamental que haja uma representação também nas lideranças, né, gente? Então, parabenizo aqui a professora Cláudia por assumir essa responsabilidade, que é muito grande, até porque quem preside a Angrade não se distancia, né, do seu cotidiano acadêmico, então é um trabalho a mais, e desejo desde já que seja muito exitoso e que todas as ações cheguem a bons resultados. Então, passo a palavra para você, Cláudia. Obrigada. Com Muito licença. obrigada. Oh, Hoje, claro. só declarando, hoje também é o dia das doenças raras, né? Hum, Ah, hum. é verdade, É, professora. é. É. Então, Eu deixar um vi alguma registro aí. publicação, eu vi uma publicação logo cedo de um egresso nosso, né, que teve um filho com uma doença rara e falava justamente sobre isso, né? E quanto que a gente não conhece sobre, né?
Então, olha que Exatamente, interessante. exatamente. É. É. E é exatamente Bom, nesse dia, porque como é raro, o dia também é raro, né? sim. É. E que bom que a gente está nesse dia também, né? Tendo esse encontro. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Professora Manolita, muito obrigada por esse convite, por esse momento tão especial. Eu acho que é uma alegria, né, poder estar na Angrade. Já tive durante anos como diretora e também ter hoje uma diretoria que mais de 50% é formada também por professoras, né? Então, acho que isso é algo que, bem como tu disseste, né, o quanto é importante a gente ter esse universo junto, essa discussão, esse crescimento. Então, muito obrigada. E a gente organizou hoje para ter esse momento com vocês, bem como a professora Manolita disse, né, um momento descontraído para a gente poder conversar. Eu atuo, né, então, como professora aqui na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, no Rio Grande do Sul, estamos lá no finalzinho do país, né, e a gente fica em São Leopoldo e também agora em Porto Alegre. E eu sempre dizia, apesar, né, de fazer mestrado, doutorado, eu sempre dizia, mas eu não sei, eu acho que eu não sou pesquisadora, né? Eu gostei de fazer as minhas pesquisas, mas o que para além disso? E sempre me vi muito mais como uma gestora do que uma pesquisadora, porque na universidade eu sempre estive ocupando espaços também de gestão e de sala de aula. Ainda que eu vou confessar para vocês que o meu espaço de maior alegria dentro da universidade é a sala de aula, é esse espaço de interação. Eu acho que é o espaço mais alegre, mais divertido, mais interativo, onde a gente mais aprende, mais troca. E em 2023, então, eu fui, né, fiz um processo seletivo interno na universidade para ficar como professora colaboradora no mestrado de gestão empresarial. E aí vai um pouco pela minha formação, né, professora Manuelita, que não é nada cartesiana, então eu sou administradora, com mestrado em ciências sociais e com doutorado em educação. Então, a minha formação foi indo conforme eu achava que eu tinha necessidade, coisas que eu queria estudar e queria aprender. E hoje, então, eu estou inserida no mestrado de gestão educacional. E aí, logo que eu entrei, tudo muito bem, vou ser professora colaboradora, vou ter uma disciplina, vou orientar alunos, tudo que eu amo fazer. E aí a coordenadora me disse, mas Cláudia, tem que ter um projeto de pesquisa. Bom, eu estou desde 2018 atuando na coordenação do curso de medicina. Então, o curso começou em 2017. No segundo semestre, eu fui convidada para fazer a gestão do curso, para estar na coordenação junto com outro colega médico. E eu pensei, bom, eu estou inserida nessa área, eu amo a gestão em saúde, então, acho que eu tenho que fazer algo que vincule, né? O que que é educação, o que que é esse impacto, né, que tem hoje a entrada de grupos de alunos de medicina, de enfermagem, de tantas outras áreas naquele lugar, né, naquele ambiente, naquela sociedade. E tentei juntar um pouco de todas as coisas que eu adoro pesquisar. Então, que é a parte da gestão, que é o impacto social, que é o que eu sempre gostei também de estudar e de ler. Então, negócios de impacto social, empreendedorismo social, impacto na sociedade, nas atividades que a gente faz. E juntando também com a saúde, que era o lugar, né, próximo ali onde eu estava. Então, vocês vão ver que o projeto tem muito essa cara, né, porque eu tentei trazer tudo isso para poder articular. E aí, realmente, né, como a professora Manoleta comentou, quando a gente vai ver, a gente não tem muitas pesquisas nessa área, olhando principalmente qual é esse impacto. Então, a gente vai trazer um pouquinho para vocês disso. Mas antes disso, vou passar para a professora Aline, que também é minha colega e também colabora nessa pesquisa, e depois para a Natália, que foi nossa aluna de iniciação científica até agora, né, o início do ano. Aí ela se formou, mas ela sabe que ela já está no compromisso de seguir aí junto com a gente, e ela não, e a gente não quer deixar ela e nem ela quer nos deixar. Então, Aline. Muito obrigada, professora Manolita, professora Cláudia, Anderson e todos que estão aqui conosco, né? Muito obrigada por este sábado tão gostoso que está aqui no Rio Grande do Sul, né? Hoje está bem fresquinho, está bem gostoso. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração, de abrir esse espaço para que a gente possa conversar. Obrigada por nos receberem, né? Hoje vai ser, eu acho que, algumas horinhas aí de muita troca, de experiências, né? De discussão e quem sabe até contribuição para o nosso projeto, para os nossos próximos passos.
Eu me chamo então Aline Pierotto, sou professora na Unicinos há 11 anos, sou colega da Cláudia, então diretamente há 3 anos, mas já trabalhamos junta nesse tempo todo na Escola de Saúde há 11 anos. Eu faço parte dessa comissão de coordenadores do curso de medicina. Então, sou enfermeira de formação, então a gente tem essa gestão, né, com uma enfermeira, com uma gestora e com um médico, fazendo toda a gestão do curso de medicina da universidade. Eu estou, então, como colaboradora, professora que colabora com o projeto de pesquisa, e nós já temos aí uma caminhada que, com certeza, hoje a gente vai conseguir passar um pouquinho para todo mundo e fazer essa grande discussão no grupo. Muito obrigada mesmo a todos que estão aqui, principalmente pela oportunidade da gente colocar o nosso projeto, que vai, né, ter muita ainda repercussão para a comunidade, para todos aqueles que é o nosso público-alvo. Uma boa manhã para todos. Obrigada, Aline. Natália? Então, bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, poder mostrar um pouco, né, da minha trajetória, poder ter uma troca com vocês. Então, meu nome é Natália, eu sou médica formada pela Unicinos, me formei agora em janeiro desse ano e eu integro o grupo de pesquisa desde 2024, né? Então, fui a primeira bolsista ali de iniciação científica da professora Cláudia. Hoje estamos em várias, né, meninas no grupo. Já fizemos vários avanços na pesquisa, então espero poder trazer um pouco da minha parte como né, aluna de iniciação científica, mas que continua no grupo, porque não vou largar elas, já falei para elas. Vou continuar como participante do nosso grupo de pesquisa, que eu sei que a gente tem muita coisa ainda para agregar juntas. Obrigada, Natália. Amiga, tu compartilha para a gente falar. Bom, pessoal, a ideia é a gente poder ir fazendo trocas com vocês. Então, por favor, se tiverem dúvidas, se quiserem fazer algum comentário, bem como, né, a professora Aline disse, se tiverem sugestões, são todas muito bem-vindas, porque com certeza, né, a gente não é dona de nenhum conhecimento, então a gente está aqui para compartilhar com vocês um pouco do que a gente foi aprendendo, do que a gente está descobrindo, do que a gente está vendo. Então, eu acho que fiquem muito à vontade para contribuir, para questionar no chat, como vocês entenderem que é melhor. Eu não sei, Aline, se para ti ele tá para mim naquela. Ele não tá na tela inteira, ele tá naquela tela que fica com a telinha pequena do lado, a segunda tela. É verdade, Sabe eu vou quando? tentar. Uhum. Isso, acho que tu vai ter que fechar e abrir ele de novo, porque ele tá na. Às vezes ele entra naquele modo de apresentação que nem o Teams gosta de fazer com a gente também. Vou compartilhar de novo, vamos tentar. Tranquilo, tranquilo. Bom, mas enquanto a Aline está aí compartilhando, eu vou contar um pouquinho para vocês dessa trajetória, né? Como é que a gente chega aí nesse momento dessa pesquisa. A gente, quando eu né, olhei e disse, bom, tenho que fazer essa pesquisa, bem como eu disse para vocês, eu disse, eu quero juntar todas as coisas que eu gosto. Então, a gente, discutindo, né, e claro, falando com outros colegas também da escola de saúde, eu pensei o que olhar, né? A gente começou com o curso de medicina na Unicinos em 2017. Só para vocês entenderem, né, acredito que a gente tem aqui uma representatividade, antes a professora falando de Fortaleza, né, de vários locais do país, e às vezes existe uma ideia de que o Sul é mais desenvolvido, o Nordeste é menos desenvolvido, aqui tem mais pobreza, lá tem menos pobreza. A gente está numa região, em São Leopoldo, que fica a 25 quilômetros de Porto Alegre e que a gente tem muita pobreza. A gente tem pessoas, tem toda uma comunidade que sequer tem acesso à água potável. Então, eu comento isso porque eu acho que é difícil nesse país a gente dizer que isso existe ou não existe, né? A gente tem todos os cenários em todos os lugares. E a gente chega com curso de medicina em São Leopoldo e tem essa autorização justamente porque no estado do Rio Grande do Sul é considerado um dos piores municípios na saúde pública. Então, quando a gente entra, a gente tem mais ou menos 10% da população tendo acesso, eu vou falar com o posto de saúde ou unidades básicas de saúde da família, e por isso, então, tem essa autorização do MEC. E qual é a ideia? Pode passar, por favor, amiga. Qual é a ideia, então? É poder ver um pouco, né, o que que a gente vai ter de impacto com essa chegada, né? Porque o objetivo é principalmente poder entender com esses alunos,
com esses professores, o que que a gente vai conseguir melhorar nessa saúde da comunidade. Claro que, assim, pelo início, a gente já tinha um primeiro indicativo, porque como o nosso curso ele é aprovado numa lei que se chama Lei Mais Médicos, né? Então, nenhum curso de medicina começa se não tiver um edital aberto para ele, toda uma aprovação é diferente da nossa área de administração, né? Que alguém acordou e quer abrir um curso de administração, ele vai lá, pá, curso de administração, faz o projeto pedagógico, manda autorização, recebe a comissão e tá tudo certo. Na medicina são muitos processos, tanto que a universidade começa a decisão de ter esse curso lá em 2013, isso só se efetiva ao final de 2017. E nesse momento, tu tem que dar uma contrapartida para o município, que eu acho que é uma questão maravilhosa. Poderia ser em dinheiro, né? Então, a Unicinos tinha que, na época, colocar 10 milhões no município nesses 6 primeiros anos, ou, que foi a opção e o combinado com a Secretaria de Saúde, que a gente faria em serviços e em obras. Então, novas unidades básicas de saúde de família, melhorias no hospital da cidade, enfim, uma série de coisas. E eu acho que isso foi algo muito bom, né, para o nosso contexto, porque também nos mostrou que a gente não entregava só um recurso, a gente sabia onde precisava o recurso e a gente fazia a obra, até porque, sendo uma instituição privada, né, a gente tinha a facilidade maior, assim, com o gerenciamento também do recurso. Então, nossa ideia é poder ver essa pesquisa, né, como é que ela se aplica, como é que a gente consegue medir e mensurar esse impacto. Então, eu trouxe aqui algumas coisas do contexto, né, para a gente poder conhecer um pouquinho desse campo. Então, o nosso Sistema Único de Saúde, gente, ele foi constituído pela Lei 8.080 lá em 1990. Então, olha, né, professora Manolita é uma menina, né, é uma menina bem jovem, e muitas vezes a gente ainda escuta o pessoal dizendo, ah, mas como tem falhas. Gente, quem conhece um pouquinho dessa história, né, eu ainda estava lá na escola, quando o Sistema Único de Saúde começou, acho que a Natália não era nem nascida, não tem como comparar o que a gente tinha lá e o que a gente tem hoje. Então é ruim, tem problema, tem dificuldade no acesso, mas é simplesmente uma transformação gigantesca. E é assim, eu não sabia mensurar para vocês quantas vezes melhor, né, do que se tinha naquele momento, até porque o acesso era muito mais restrito. Então, a gente olhou para esse contexto e dentro da lei, eu acho que isso é muito legal, da própria lei do Sistema Único de Saúde, diz que todo o local onde o SUS tem um atendimento é um espaço de ensino e serviço. E olhem que legal isso, porque o que eu estou dizendo? Ah, uma empresa, claro que não vai ter ensino e serviço, pode até ter, mas é uma determinação dela. Mas todos os lugares, UBS, unidade de pronto atendimento, hospital, tudo que está vinculado com o Sistema Único de Saúde deve, né, sim, ter esse espaço também de ensino. Isso é fantástico, porque você aprende nessa prática. Então, isso, né, vai dando aí essa constituição do campo. E cada vez mais poder fortalecer esse espaço via COAPS. O que é o COAPS? Então, o COAPS é uma parceria que a gente forma entre a instituição de ensino superior, né? Então, para poder receber esse curso, a gente tem que ter formado. Ele é um contrato organizativo que vai dizer o que eu vou dar, como que vai ser toda essa parceria entre a universidade e o município. E ele fortalece essa integração. Agora, se vocês perguntarem, depois quem tiver dúvida pode nos perguntar, porque a gente sabe muito dessa história, né? É fácil? Gente, claro que não, né? Tá lá na lei, mas a gente sabe que todo serviço é prestado por pessoas, de pessoas, para pessoas. E uma vez eu ouvi de um profissional médico, ele disse, eu não quero essa gente aqui vendo como é que eu trabalho. Então, assim, tem essas coisas até, e daqui a pouco vai estar questionando os meus métodos, e daqui a pouco vai estar questionando se eu estou fazendo o melhor tratamento ou não. Então, isso são algumas dificuldades que a gente enfrenta, e vocês vão ver também que alguns dos artigos que a gente encontrou na nossa revisão do escopo também trazem isso, né? Às vezes, como é difícil, assim, tu furar essa bolha, né? E não só isso é com o médico, é com a equipe de enfermagem, é com o técnico, é com o gestor, é com todos os profissionais que ali estão. Então, a gente tem esse desafio. E aí eu fui olhar, então, principalmente pensar como é que essa inserção, então, na universidade, na rede municipal,
Hoje a gente tem atuação em 2 municípios muito fortes, que é no município de São Leopoldo, que é onde nós estamos enquanto universidade, e no município de Gravataí, que também está mais ou menos 20, 25 quilômetros, né? E aí eu queria entender o que é esse impacto social. Será que ter esse aluno melhorou, né? Ter esse professor melhorou para a comunidade? Bom, e daí eu já vou dar para vocês aqui alguns spoilers, porque tem algumas coisas que não tem como a gente não saber, né? Então, por exemplo, o município nunca, na sua história, conseguiu ter contratado um médico reumatologista. A gente hoje tem 2 professores da Reumato que fazem atendimento. Isso é uma das especialidades, e claro que é uma especialidade super difícil, né, de ter acesso. É difícil, inclusive, para quem às vezes está no próprio sistema privado, né? Então, eu queria fazer essa avaliação, olhando o quê? Pelos gestores públicos, como é que a gente tem esse contexto, né? E também pela comunidade, como é que eles sentem isso. Pode passar o próximo, amigo. Deixa eu dar só um bom dia aqui para o Marcos Magalhães, lá da Universidade Federal de Goiânia, que deu ali um oi também para ti, Manolita, querido. Quem quiser interagir, pode interagir, gente. Bom, então qual é, gente, a nossa questão norteadora, assim, para o todo do nosso projeto, né? Então, olhar qual é o impacto dessas ações e dessas atividades de ensino em espaços que a gente chama de não formal, porque daí lembrem, né, que eu estou sempre lidando aí com 2 áreas, a área de gestão e a área de educação. Então, na área de educação, se fala muito, o que é um espaço formal de educação? Então, lá, pelos nossos principais autores da educação, ele vai dizer que o espaço formal é a sala de aula, é a universidade, é a escola, são esses espaços. O não formal, o quê? É uma UBS e tantos outros que a gente pode ter, porque daí a gente poderia até pensar, né, professora Manolita, aqui nos espaços de estágio onde os nossos alunos estão. E aí poder olhar esse espaço não formal institucionalizados, né? E aí, principalmente olhando, então, pelo Sistema Único de Saúde para São Leopoldo e para Gravataí. Pode passar. Nesse contexto, então, a gente foi pensando sempre em ter essa articulação com o impacto, porque eu acho que isso me conecta muito, né, com o que eu gosto de olhar e pensar o que vai melhorar para a população, como que essa população vai entender esse acesso, como é que ela percebe isso. E aí a gente então tem como objetivo geral analisar esse impacto, né, dessas atividades, né, nesses espaços não formais. Qual é o nosso primeiro momento, gente? Então é fazer essa revisão do escopo, né, o que é o que a gente vai aprofundar um pouco mais aqui com vocês para entender o que tem nessa área, o que está discutido, o que está aparecendo, o que já foi publicado, né, dentro desse contexto da área de gestão em saúde, para a gente poder fazer essa avaliação. Depois, a gente já fez uma primeira rodada com o levantamento de dados quantitativos dos atendimentos, então olhar quantitativamente que impacto é esse. Aí aqui a gente tem as nossas dificuldades, né, que não é só na área da saúde, é do todo, que é principalmente esses dados estarem bem consolidados. Por quê? Porque tem uma coisa que se chama prontuário, e que muitas vezes nem todo mundo coloca as informações. Aí tem um sistema, e sabe aquele último botãozinho, que é como se fosse o nosso computador, o Enter, para dizer a consulta foi realizada, alguém esquece de apertar esse botãozinho. Então, o que a gente acabou fazendo, né, e optando na pesquisa? Dos dados quantitativos serem analisados a partir do que a gente oferta, que pode ser muito mais, porque às vezes eu posso colocar lá, um profissional diz, eu faço 4 consultas no turno, mas no fim chegou mais 2, eu atendo? Sim, eu atendo, vários atendem, né? Então, eu já ouvi relatos de colega que no dia, para ele ter 4 pacientes, ele acabou atendendo 8. Então, a gente foi fazendo pelo que a gente está colocando como oferta, né? E aí agora, que eu acho que vai ser o momento mais divertido e mais legal da nossa pesquisa, né, que a gente vai entrar nessa avaliação da percepção dos profissionais da rede, então fazer a parte qualitativa e depois a nossa ideia é poder propor, né, um sistema de mensuração do impacto social. Quem sabe daí agora, né, com esse monte de tecnologia, um monte de coisa, a gente também, né, vai ter esse apoio aí para poder mostrar isso. Por quê? Eu sempre tive essa ideia de que os governos, né, eles querem e propõem novos cursos e propõem o aumento de vagas por conta de melhorar a saúde da população.
Então, a gente poder ver também, está tendo esse impacto, como que está sendo percebido isso? Pode passar o próximo. Vou dar um bom dia aqui também para o professor Ricardo, que também está nos saudando aqui de Bauru, em São Paulo, do Centro Universitário Bauru. Seja bem-vindo, professor, muito obrigada. Bom, aí na revisão de escopo, então, a gente trabalhou com essa temática, né? Pensando principalmente no impacto das ações educativas na formação médica. Então, poder entender qual é o impacto dessas ações. E aí a gente buscou, e aí eu vou dar uma paradinha aí para ver se o pessoal tem alguma pergunta até esse momento, quer questionar alguma coisa. Gente, e assim, fiquem muito à vontade se vocês tiverem sugestões, né? Como eu disse, a gente não é dono da verdade na pesquisa, né? Se quiserem trazer alguma contribuição, ou se conhece alguma pesquisa, ou se já realizaram algo parecido, quiserem contribuir conosco, a gente fica muito feliz também, né, de poder ter aí esse contato com vocês. Então, fiquem à vontade se alguém quiser colocar alguma interação aqui no chat. Uhum. E aí depois eu passo já para a professora Aline para explorar um pouquinho mais, né, essa ideia da revisão do escopo, falar o que que é essa metodologia, porque daqui a pouco, né, alunos e professores que estão aqui conosco querem conhecer um pouquinho mais desse método, têm interesse de fazer uma pesquisa sobre, acho que isso é bem legal. Uhum. Tá bem. Professora Manolita, quer fazer alguma contribuição, algum questionamento até agora? Não, Cláudia, estou prestando muita atenção, adorei o seu contexto, porque realmente ele é bastante, pelo menos para mim, ele é bastante novo. Muito obrigada, viu, Que pelos bom. esclarecimentos. Tá bom, muito obrigada. Então, passo para ti, professora Aline. Tá bem, muito obrigada. Então, continuamos na mesma metodologia aí da nossa manhã, nos interrompam, escrevam no chat, a professora Cláudia e a professora Manuelita estão ligadinhas ali no chat, vão nos interrompendo. Nós, então, gostaríamos hoje de trazer essa primeira etapa do nosso projetão. Nós, no nosso grupo de pesquisa, trabalhamos assim, né? A gente usa dizer que a gente tem o projetão da professora Cláudia e aí dentro dele a gente tem vários braços que vão trazer grandes resultados até o final do ano, para que a gente possa contribuir e devolver para a sociedade essa nossa pesquisa, né? Então, a gente está muito feliz que essa nossa primeira etapa, que desenhamos no projeto grande, que era fazer uma revisão de escopo, nós conseguimos e vamos publicar agora nos próximos dias já, né? Então, essa revisão de escopo, ela foi feita com essa ideia. Nós fizemos um recorte aqui para apresentar, né, a nossa capinha da nossa revisão, e ela trouxe como título, então, exatamente isso que a professora Cláudia leu para nós agora, que é o impacto social de ações e atividades educativas desenvolvidas por acadêmicos de medicina em espaços de ensino e serviço no SUS. Por que que nós fizemos essa revisão? Nós desenhamos isso como uma fase do nosso projetão, porque nós precisávamos muito saber se fazia sentido todo esse desejo que a professora Cláudia tinha, todo esse querer estudar sobre este tema, porque talvez fizesse sentido apenas para as nossas experiências. Mas não, nós conseguimos desenvolver essa revisão e estamos muito felizes como grupo de pesquisa que vamos publicar nos próximos dias aí a nossa revisão. Então, nós também gostaríamos de trazer um pouquinho do conceito, né? O que que é essa revisão de escopo e por que que está tão novo hoje na área da saúde, por que que está tão legal fazer revisões de escopo, né? Essas escopos review, chamada aqui no Brasil de revisão de escopo, né? Ela consiste, então, em trabalhar um estudo secundário para ver o que que tem sistematicamente na literatura existente com aqueles temas mais amplos. E a professora Manuelita trouxe agora essa frase dela que é muito verdadeiro. A gente tem sim um tema de pesquisa muito amplo e muito interessante para que a gente possa estudar no contexto da saúde e no ensino. A gente está estudando os estudantes de medicina e as suas ações, mas a gente poderia, inclusive, estudar toda a saúde, como que a gente consegue mapear o que a gente faz e qual o resultado lá na população. Então, as revisões de escopos, elas servem para isso. E o que que é legal da revisão de escopo? O que traz de diferente do que nós já conhecíamos muito, né, das outras revisões nos estudos qualitativos.
ela traz vantagens de que a gente pode ampliar a nossa pesquisa. E na nossa pesquisa, a gente conseguiu também utilizar, por exemplo, as literaturas cinzentas, outros tipos de produções, outros tipos de protocolo que nos ajudaram também a investigar o que queríamos. Dentre todos esses estudos qualitativos que conhecemos, por exemplo, a etnografia, a fenomenologia, os estudos de caso, as questões narrativas, nós temos as revisões. Então, nós temos revisão integrativa, as revisões sistemáticas, que são extremamente importantes e usuais no nosso meio, as meta-análises, as metas-etnografias, e aí entra os estudos de revisão de escopo, que é o nosso caso, que a gente optou por fazer uma revisão de escopo review. Em termos gerais, né, para que serve uma revisão e por que é relevante no nosso meio fazer uma revisão? Porque nós queremos identificar os tipos de evidências atuais que estão sendo publicadas no meio científico. Nós também precisamos esclarecer conceitos para estudar um determinado tema, e aí entra também a relevância de uma revisão de escopo. Examinar também pesquisas com determinado tópico, determinado assunto, determinado campo, para identificar as características e também fatores chaves relacionados àquele conceito. Então, isso também é muito importante quando a gente faz uma revisão de literatura. A gente também precisa identificar as lacunas do conhecimento. E aqui a gente destaca que esse é o principal objetivo do nosso projetão de ter colocado essa Scope Review na primeira fase, porque nós precisávamos ver qual era a lacuna do conhecimento que estava relacionado ao nosso grande projeto. Nós seguimos, então, a JBI, né, a Joanna Brits Institute, que é aquele instituto, aquela organização internacional que nos guia, que nos ajuda, que nos fortalece depois para transferência e para utilização dessa evidência. Então, nós seguimos todos os passos que a JBI sugere para que a gente faça uma boa revisão de escopo. E o nosso material ficou bem bonzinho, né? Graças às nossas alunas de iniciação científica, as nossas bolsistas, nós conseguimos seguir tudo direitinho, todos os passos que a JBI guia para a revisão de escopo. Então, por que que a gente fez essa revisão, né? Por que que é importante para o nosso projeto? Porque nós precisávamos saber o que estava sendo publicado nos últimos tempos, qual era a literatura atual sobre o nosso tema central. Aí volto a dizer, o nosso tema, ele é bastante complexo, ele é um tema bastante amplo, então essa revisão de escopo nos ajudou muito para entender e para também relacionar no futuro, né, nos próximos meses, com os nossos resultados quantitativos e qualitativos das entrevistas, então vai nos ajudar muito. A gente precisava muito revisar os conceitos, revisar temas, né, que tivessem relação com a nossa pesquisa e, de novo, né, saber qual era a lacuna. Então, por que, como a professora Cláudia iniciou dizendo, por que que nós temos poucas pesquisas? Por que que a gente está apresentando poucos artigos, né, sobre o tema? Então, nos ajudou muito nestas questões. Nós seguimos todas as fases da revisão de escopo. Deixa eu só baixar um pouquinho para me enxergar aqui. Então, nós seguimos as 8 fases, nós já estamos hoje na fase de publicação, nosso artigo então está pronto, já enviado para a revista, só fazendo os pequenos ajustes, mas já foi aprovado. E aqui nós colocamos entre as fases o destaque da revisão por pares. Então, como nós temos esse grupo de pesquisa que trabalhou arduamente, né, para construir essa revisão de escopo, nós fizemos revisão por pares para a construção e para a seleção de todos os artigos. Então, foi muito bom a experiência de poder seguir as 8 fases e entregar no final uma revisão de escopo, revisão da literatura, exatamente seguindo a JBI. Ai, agora eu tirei, botei para cima e me atrapalhei. Agora foi. Nós realizamos então a nossa coleta de dados nos meses de abril e maio do ano passado e utilizamos como base os artigos publicados até 1º de abril. Então, a nossa coleta, ela não teve um período temporal definido, a gente deixou amplo e também não definimos a língua a qual foi publicado os artigos selecionados. Então, utilizamos de todas as linguagens.
Porém, a estrutura da revisão, nós começamos ela lá em fevereiro de 2025. E por que que a gente colocou essa informação agora, né? Para mostrar que essa revisão, ela não é feita de um modo tão fácil. A gente demora meses, né, construindo, e isso que nós temos um grupo bastante grande, né, no nosso grupo de pesquisa. Então, para que a revisão de escopo siga as 8 fases indicadas pela JBI e que a gente possa fazer uma boa construção, demora alguns meses, né? Nós enviamos para análise do periódico ano passado, no final do ano, e só agora em 2026 que a gente vai realmente ter publicado a nossa pesquisa, essa fase da pesquisa. Utilizamos então PCC também para fazer a nossa escolha, né, a nossa estrutura de quem que nós estudaríamos. Então a nossa população foi estudantes de medicina, o nosso conceito foi o impacto social dessas ações em saúde e o nosso contexto, o Sistema Único de Saúde. E para essa revisão, a nossa questão, o que que nós gostaríamos de saber era qual é o impacto social das ações e das atividades de educação descritas na literatura atual, realizada por estudantes de medicina no atendimento do SUS. Por que que nós colocamos aqui a nossa questão? Para que a gente entenda o quão vai ser importante nós descobrir isso lá para o nosso grande projeto depois nas próximas fases, né? O objetivo, então, era mapear a evidência científica sobre o impacto social dessas atividades. E aí, aqui é legal da gente ver também o nosso método, né? Então, como a gente está falando um pouquinho mais sobre a revisão de escopo, então a gente desenhou o nosso método desta maneira, né? A gente fez uma revisão de escopo, conforme JBI Prisma, com protocolo registrado, então nós seguimos todas as fases lá no Open Science Framework. A busca ela foi realizada através das bases de dados que estão dentro da BVS, da PubMed e da CAPES, não restringimos idiomas e nem períodos, e no final nós chegamos então à conclusão de que teríamos que trabalhar com 10 artigos nessa amostra final. Aqui a gente trouxe só para mostrar como é que a gente fez a estrutura do prisma, né? Amiga, posso só fazer um comentário? Pode. Ali volta só um pouquinho ali, Aline, aí. Uma das coisas, assim, né, é a primeira vez que eu participei, assim, fazendo uma revisão do escopo, né, que é bem difícil, é fazer esses registros, né? Então, tem que fazer todo o registro, e a Natália acho que foi fundamental, né? Porque tu tem que entrar um por um, né? Com todos os nossos dados, depois todos os dados dos artigos. Então, é um sistema, assim, bastante complexo de fazer, né? Lá pelas tantas a gente perguntava, será que deu certo? Meio assim, tentativa e erro, ó, apareceu lá, eu acho que deu. O meu nome tá, o teu nome tá, outra pesquisadora que está no grupo também. O artigo entrou, o artigo não entrou. Mas isso eu acho que é por conta do método, né? Então, do sistema, de ter essa validação, da gente também, né, conseguir usar, né, conforme esse modelo do JBI. Então, acho que isso é importante, né? Mas, gente, quando a gente não sabe, claro que, felizmente, né, a gente tem a internet que nos ajuda, a gente pergunta. O legal também, né? As professoras que estão aqui também devem entender um pouco o que eu vou dizer. É bom quando a gente tem outros colegas jovens junto no grupo, né? Porque eles vão fazendo outras buscas de pesquisa que a gente nem sabe, né? Então isso é legal porque a gente vai aprendendo junto no processo, né? Então acho que isso foi uma riqueza desses momentos, assim, da gente poder trocar e a gente, um tem um entendimento, outro tem outro. Mas é bastante desafiador sempre, né, a gente conseguir. E aí, só para chamar atenção, gente, no final, então, a gente tinha 10 artigos. É muito pouco, né? Se a gente pensar para uma área gigante como é essa área de gestão em saúde, se a gente pensar hoje em todo o processo de desenvolvimento que essa área tem, e é pouquíssima coisa pesquisada ainda sobre, né? Então, e por quê? E aí, só vou fazer um parênteses aqui, né? Como administradora, e eu atuo como professora já tem muito tempo, mas a minha vida profissional eu iniciei dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Eu trabalhei na área de recrutamento, na área de seleção, na gestão da área de oncologia, depois prestei consultoria em hospital em tudo quanto foi canto, né? Então,
A área da saúde, ela é uma área que tem muito profissionalizada, então imagina que tu entra principalmente para um hospital, aí tu pensa, tem um médico, né? Mas tem um médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o psicólogo, então assim, é uma infinidade. Então, está considerado aí pelo Mitzberg, né, como uma das áreas mais complexas de se fazer a gestão. E às vezes acho que nós mesmos, e aí nos colocam nesse lugar, como professores de gestão, a gente fica mais, mas será que eu vou entrar nisso? Como eu sempre estive, né, na área da gestão, para mim, assim, fica meio que natural entender esses processos. Mas eu acho que ele é um campo riquíssimo para muita coisa, né? Então, quando a gente pensa, vocês têm algum colega aqui que é da área mais de finanças ou da área de custos, né? Meu Deus, vocês não têm ideia o quanto a área da saúde necessita, né, do pessoal de gestão para fazer hoje esse olhar, porque a gente pensa assim, dá lucro ou não dá lucro? E pode ter alguém que diga, opa, mas a saúde tem que dar lucro? Bom, uma irmã uma vez me disse, até para dar esmola, tu tem que ter dinheiro, né? Então, sim, o lucro precisa, inclusive, para ser reinvestido dentro, né, da própria instituição, do próprio sistema. E quando a gente está no Sistema Único de Saúde, a gente tem algo que é muito mais importante, que a gente chama do lucro social. Se eu não fizer bem uma boa gestão dos recursos que eu tenho, como é que eu vou dar conta de atender bem aquela população? Então, é o lucro nesse sentido, né? Isso é fundamental. E hoje a gente tem pouquíssimas pesquisas nessa área, quando a gente pensa em finanças para a área de saúde, custos na área de saúde. Gente, não é bobagem dizer para vocês que muitas instituições, sabe quando a gente quer ver o tempo e bota o dedinho assim, aponta para cima para ver para que lado que o vento está indo? Muitas instituições na área da saúde fazem isso com seus custos porque simplesmente não sabem nada, né? Então não sabem para onde que estão indo. E isso é importante, assim, porque eu acho que tem um campo aí riquíssimo para a gente trabalhar. O Uhum. professor Ricardo fez uma contribuição. Trabalhamos com um grupo de pesquisa chamado GESIT, que envolve o uso de tecnologias em unidades de saúde. Fantástico, professor, e o quanto que a gente precisa avançar, né, nesse uso de tecnologia. Quando a gente começou com a nossa atuação no município de São Leopoldo, a maior parte dos prontuários dos pacientes, ele era todo em papel. E aí, que para nós é um dos maiores absurdos, né? Não só era em papel, como ele era assim, ó. Se a Cláudia ia com o médico neurologista A, ele tinha um prontuário dela. Se ela ia com B, ele tinha um outro prontuário. Então, por exemplo, que daí o paciente muitas vezes não sabe o exame que fez, o que ele está fazendo, né? E aí olhem a questão do custo e também do cuidado e da qualidade, e principalmente da saúde da pessoa. Em 20 dias, um senhor tinha feito 2 tomografias. Porque ele foi no médico A, ele pediu, foi no B, ele ia demorar, ele foi lá e ainda pagou, né, com pouco dinheiro, pouco recurso que ele tinha, pagou para fazer o mesmo exame. Mas ele sequer sabia o exame que ele tinha feito. A gente só viu isso por conta de, em algum momento, juntar essas informações. Hoje, felizmente, a gente já tem um sistema e a gente vê o quanto que essa questão de tecnologia, de uso até da inteligência artificial, ela pode transformar e qualificar esse atendimento em saúde. Uhum. Professor Jairo, quais foram os descritores, os filtros para a coleta dos 10 artigos? Perfeito, professor. A gente já vai colocar daqui a pouquinho, tem aqui já os nossos descritores para o senhor poder ver aqui. Uhum. Vai lá, Aline, que acho que estava bem nesse. Estava bem nesse momento. Se a gente não parou alguma informação, a gente coleta rapidinho aqui Volta. e apresenta. E já volta, é. Natália, tu queres entrar então com o resultado da nossa revisão? Eu acho que dá para voltar ali no Prisma, que eu só queria ressaltar uma questão, que foi Ah, muito difícil de achar dados, tá? Até buscando ali da questão dos descritores, a gente não usou muitos descritores, a gente usou 3 descritores, que foi acadêmicos de medicina, saúde pública e integração ensino, serviço, assistência. E a gente teve que buscar manualmente, vieram vários artigos, e vieram vários artigos que não tinham relação com a nossa temática, e a gente teve que primeiro filtrar o título do texto para, né, poder depois fazer a leitura do resumo, porque às vezes eram títulos que não tinham relação com a área da medicina, às vezes eram títulos que falavam de temas, né, enfim, não tinham relação com a nossa pesquisa.
E também não eram artigos do Brasil, porque a gente queria ver realmente o que o sistema do SUS, né, ah, tinha relação com a nossa pesquisa. Então, foi buscado primeiro pela leitura de título e depois pela leitura do resumo, né? Então, foi bem. A gente demorou bastante para fazer isso, assim, mas para poder selecionar bem os artigos para o nosso trabalho. Então, no fim, ficamos com 10 artigos. Ô, E. Nath, deixa eu só fazer uma Uhum. contribuição nesse sentido dos descritores, até porque o professor Jairo antes tinha perguntado. Primeira coisa, né? A pessoa pensa assim: ah, vamos botar lá o impacto social, né, da entrada dos alunos. Quantos artigos vieram, professor? Zero. Então, opa, ninguém quer saber de impacto social, né, da entrada desse atendimento desses profissionais. Porque hoje até a gente pensa, a gente, né, tá fazendo com esse recorte dos alunos da medicina, mas pode ser feito, porque hoje a gente tem todos os profissionais da escola de saúde, normalmente tem uma inserção na rede de saúde pública, né? Então, só para contribuir. E aí a gente foi olhando, então, o que poderia nos dar um pouquinho mais, assim, para a gente conseguir aprofundar. O professor Jairo fez um comentário: a pesquisa de vocês é fantástica, gostei muito. Se puderem, numa próxima agenda de pesquisa, recomendo incluir tecnologias sociais no escopo. Olha, muito bom, professor, muito obrigada. Nath? Então, ali, né, acabamos ficando com esses 10 artigos, né, e aí na leitura do resumo a gente buscou a questão do impacto social, porque a primeira a busca ali dos descritores a gente tinha tentado incluir, né, o impacto social, porque é um tema relevante, é o tema que a gente quer estudar, né, mas isso a gente acabou buscando manualmente e excluímos os artigos que não tinham relação com o tema. Então, pode passar. Aqui a gente fez um quadro, né, dos nossos estudos que foram incluídos. Uma coisa muito interessante, assim, da revisão de escopo, que a revisão de sistemática a gente não podia fazer, que a gente encontrou resultados que são bem diferentes um dos outros, por mais que a temática fosse a mesma dos artigos, os resultados eles acabavam sendo diferentes, que era algo que na revisão sistemática a gente não poderia fazer. Mas a revisão de escopo, ela traz essa possibilidade pra gente, né? Então, no último artigo ali a gente pode ver que foi um artigo que fez a medida de eficiência entre hospitais após a entrada de alunos, né, de medicina no hospital. E esse foi o único artigo que trouxe isso. Talvez se a gente tivesse feito uma revisão de escopo, a gente não poderia ter trazido esse resultado. Os demais trouxeram até resultados semelhantes, né? Que eles mostraram que teve um aumento de consultas médicas, né? Teve uma melhora da relação da equipe né, da equipe de saúde com a população, teve uma proximidade dos alunos, ah, tiveram uma melhor relação com a população, entendendo a sua realidade, porque assim, eles mostram que os alunos são inseridos desde o início da faculdade, e isso faz com que eles possam, né, no final da vida ali acadêmica, compreender todo o processo, né, como é que eu posso dizer? Sendo incluídos no início, né, da faculdade, eles vão aprendendo com o professor. Agora me perdi, mas enfim, tá. Acho que pode passar. Outro ponto que é interessante a gente trazer é que a gente não encontrou artigos do Rio Grande do Sul, né? Que a gente queria ter uma noção se alguém daqui da nossa região tinha feito algum estudo em relação a isso, tá? A gente encontrou da de Pernambuco, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, mas do Rio Grande do Sul a gente não encontrou nenhum resultado. Isso foi bem interessante, porque a gente queria entender, assim, né, da nossa região, se tinha alguém que estava pesquisando sobre isso, mas não encontramos nada. A gente pode passar. Então, a gente viu que, de fato, o impacto foi positivo para o Sistema Único de Saúde, principalmente quando diz a questão de aumento de consultas médicas. E aí eu trago o nosso trabalhão que a gente fala, né? O trabalhão grande da Prof. Cláudia, um spoiler, né? A gente fez uma coleta de dados baseado nos 11 meses, né? De consultas médicas ofertadas. Como a Prof. Cláudia falou, a gente fez uma média, né?
porque muitas vezes acabavam sendo ofertadas mais consultas. A gente tem encaixes, né? Mas como de fato a gente não consegue medir pelo sistema, porque eu, por exemplo, quando eu era acadêmica, a gente não finalizava no sistema, então fica muito difícil a gente mensurar os dados fidedignos ali, se de fato não foram computados no sistema. Então a gente contou pela quantidade de consultas que foram ofertadas. Então, ali em 11 meses, na clínica médica, foram cerca de 5.000 consultas, né? Sendo que antes, detalhe, não são profissionais do serviço, são consultas ofertadas pela Unicinos, né? Com preceptores e com os alunos, né? Na atenção primária, cerca de 3.000 consultas. Urgência e emergência, que isso é essencial, né? Cerca de 1.000 consultas. Psiquiatria, que é uma área, assim, que a gente vê que os pacientes estão precisando bastante, né? Foi cerca de 1.000 consultas. Ginecologia e obstetrícia também cerca de 1.000 consultas. Outro ponto também importante que a Prof. Cláudia tinha falado sobre a reumatologia, uma outra área que não tinha no município, e são vários outros municípios, como Gravataí não tem pelo SUS, é neuropediatra. Então, graças a Unicinos, né, o município de São Leopoldo pôde ter neuropediatra. Então, isso a gente vê que até os estudos traziam também muitas vezes acabavam sendo resolutivos os atendimentos ali pelos alunos, pelos preceptores, e eles não precisavam de encaminhamento para certo especialista, porque muitas vezes o que acontece? Quando não tem um especialista como reumatologista na cidade, eles vão ser encaminhados pelo sistema, né? E aí eles vão ser chamados, provavelmente na capital. E o fato de ter, né, esse especialista na sua cidade faz com que eles não precisem ser encaminhados para a capital e consigam resolver o seu problema ali na sua região. E isso também desafoga o SUS, né? Isso é bem importante, assim. Também teve um estudo que trazia a questão de cirurgia ambulatorial, né? Que a nós também podemos trazer o nosso professor. Na UPA, a gente fez procedimentos ambulatoriais e isso facilita muito para os pacientes também, porque às vezes eles estão com alguma questão, né? O que é a cirurgia ambulatorial? São procedimentos que podem ser feitos no hospital mesmo, não precisa ser um ambulatório, né? Só para o pessoal entender. Só que é o fato de que o paciente não fica internado, ele não dorme no hospital e ele pode ter alta no mesmo dia. Esse procedimento, ele pode ser feito também numa UPA, né? Tendo todos os equipamentos necessários, e foi o que a Unicinos fez, né? Trouxeram professores para fazer esses procedimentos ambulatoriais, sem necessidade dos pacientes precisarem, né? E ir para um serviço especializado para resolver o seu problema, né? Então, isso foi bem interessante também, e isso é interessante porque a gente fez a revisão de escopo justamente para entender o que teria de dados do nosso trabalhão, né? Relevantes ou parecidos com o que a gente estava pesquisando. E um dos artigos, de fato, trouxe essa questão da cirurgia ambulatorial, né? E na nossa realidade, a gente também teve isso. Nath, eu queria só fazer um comentário. Daqui a pouco, né, gente? A gente olha esse número e pode pensar, poderia ser 3 vezes ou 4 vezes mais o número. Claro que poderia. Mas o que que é importante? A gente entender que é um espaço de ensino e serviço. Então, vamos dizer, eu vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, um médico vai estar lá fazendo atendimento, num turno, ele pode fazer, tem médico que faz 12, 15, 20 atendimentos. E isso foi algo que a Unicinos, desde o início, a gente sempre colocou, né, como regra, a gente diminui o número de atendimentos, por quê? Porque o professor está ali com 3, com 4 alunos, atende aquele paciente, né, ele tem que voltar com o aluno e discutir. Então, se a gente pegar o professor de reumato hoje, ele coloca normalmente 3 consultas no seu turno e quase 2 horas de discussão com os alunos nesse período. O professor da geriatria, cada consulta é de 1 hora e meia. Então, a gente tem que ter, né, um número muito menor de consultas para ter esse momento. E aí, só uma informação importante: por que que a Natália, quando ela era aluna, ela não finalizava? Porque quem tem que finalizar o atendimento é o professor. Essa é uma prerrogativa, né, de todo o funcionamento. O professor tem que revisar, ver se está tudo certo, e ele vai lá e cheque no que a Natália fez. Então, é ele que tem que fazer esse fechamento. Então, isso é importante da gente entender. Agora, uma coisa que eu ouvi, né, num dos dias que eu estava numa unidade de um paciente que eu achei lindo, é que um senhor me disse, um bem senhorzinho assim, ele me disse, é tão bom ter os alunos aqui.
eles têm paciência para nos escutar. Gente, a gente não tem ideia assim, do quanto o nosso povo às vezes é carente de escuta, né? Porque tu chegar e ter uma consulta de 5 minutos, de 10 minutos, então ter o aluno que está ali, que está interessado, ele quer aprender, que vai fazer diferença na vida dele também, e ele tem esse tempo, ele, né, ele tá ali, esse tempo para ele é precioso, porque é um tempo de troca, e ele tem essa paciência para ouvir. Então, isso eu acho que é um ganho, assim, que quando a gente vai pensando em tantas coisas, né? Como a Nath disse, a questão da cirurgia, dos procedimentos. Então, são vários ganhos. É difícil avaliar todo o impacto social, né? Mas são vários ganhos que a gente sabe que vão acontecendo. E aí eu quero só, antes, Nath, de te devolver, Uhum. colocar aqui o professor Jairo disse, né? O campo da medicina é fortemente propositivo, pragmático e assertivo. E nesse aspecto, as tecnologias sociais estariam alinhadas com possíveis soluções geradas nesse ambiente acadêmico, assimilando o descritor inovação social na proposta de estudo. Então, até já pensando num segundo momento aí, né, professor Jairo, a gente tem essa sugestão, adorei. A professora Carmen, eu não sabia, Carmen, que tu tá na Sobrex, Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, que é algo que a gente fala tanto hoje na área da saúde, né? Uma afiliada do Instituto Berry dos Estados Unidos. Então, ela está à disposição para contribuir em novos estudos, trazendo uma abordagem dessa experiência do paciente e do design para o bem-estar como elemento de impacto social e emocional, bem como na formação dos profissionais da área da saúde. Bom, já vamos te convidar para o nosso próximo encontro do grupo, Carmen, para fazer uma participação com a gente. Amei. O professor Ricardo também falou, né, do seu grupo, é coordenado pelo professor Antônio José Baloni, do Centro de Tecnologia e Informação Renato Archer de Campinas, e tem como objetivo fazer um levantamento prospectivo das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, existentes em hospitais de dado território, identificando a gestão dos serviços e mapeando as necessidades e demandas de hospitais e seus parceiros. Olha, professora Ricardo, daqui a pouco a gente pode se aproximar aí para pensar em alguma coisa junto. A gente tem muitos contatos aqui com todos os hospitais da região, todas as unidades de saúde. Eu acho que eu comentei ali no início, né? Eu trabalhei um bom tempo no Hospital de Clínicas, comecei como estagiária, depois fiz concurso, fiquei algum tempo trabalhando no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas tenho muitos colegas lá, né, que eu conheço e amigos, e também em todos os outros hospitais, porque já tive várias atuações. Acho que está dando eco, Nath, acho que tem que desligar um deles, está dando. Deixa eu só ativar o mudo, ver se para. Deu. Ativei o mudo, Nath, só porque estava O dando eco. meu do computador travou, tô entrando pelo telefone. Ah, tá, então Por tá. isso. Mas agora eu acho Ah, tá. que. Então, a Eu gente acho te que escuta bem agora. agora. Deixa eu ver. Te Deixa eu escutamos desligar bem. aqui o iPad. Que eu acho que eu vou ficar É, pelo celular. Eu acho que a travou. gente te ouve bem. No computador travou, teu rostinho tá travado. E o É, professor tá aparecendo Marcos. meu rosto ali. Tá. Tá, aham. Tá. E o professor Marcos também, parabéns pelo escopo e contribuição social, desenvolve uma pesquisa que busca a aproximação da investigação com ações de resposta para a sociedade. Uma das ações observadas foi a contribuição dos stakeholders nessa inserção, envolvendo os polos educacionais, a prefeitura e empresas, tanto públicas quanto privadas, e outros atores no contexto. Sensacional. A Prof. Carmen está dizendo, o exemplo citado pela Cláudia sobre a paciência em escutar o paciente está totalmente relacionado à experiência e ao bem-estar do paciente. Verdade, Carmen, é sensacional, né? E eles falam muito nisso. Tá bom, Nath, devolvo para ti. Isso é muito interessante, assim, porque até a gente, como aluno, a gente ouve também os pacientes trazendo isso, né? E que, de fato, eles
puderam ser ouvidos e é muito interessante que às vezes até algumas patologias assim que nunca foram tratadas, o fato de a gente como aluno ter que ver o paciente como um todo, pesquisar muito assim, né, o que que o paciente pode estar passando ou tendo de patologia, que a gente acaba diagnosticando algumas outras coisas, né, ou até algo mais assim de saúde mental mesmo, que às vezes o paciente não era ouvido e consegue auxiliar, começar um tratamento, isso é bem interessante. E tendo esse outro lado como médica agora, a gente vê, porque comecei a trabalhar, né, e a gente é cobrado para atender. A gente tem muito paciente para atender. Então, assim, eu ontem fui numa clínica, né? Claro, era uma clínica de medicina do trabalho, mas a média, né, que eles falavam de atendimento eram 6 pacientes por hora. Ou seja, eu tinha 10 minutos para atender um paciente. Em 10 minutos, numa consulta, eu não consigo fazer muita coisa, né? E a gente imagina, ali na geriatria, a gente tinha 1 hora e meia com o paciente. Então, e eu percebi como médica que às vezes os pacientes, mesmo ali na medicina do trabalho, eles não tinham algum acompanhamento médico. Então, eles vinham me perguntar de alguma outra questão da saúde que não era o exame admissional deles. E é claro que eu, como médica, vou orientar, né? Vou tentar dar algum auxílio, nem que seja alguma orientação para buscar algum profissional. Então, é muito importante, assim, né? A gente consegue ver o impacto mesmo para a população, porque de início a gente também ficava com receio. Bah, será que o paciente vai querer ser atendido por aluno? Né? Pô, ele não quer um médico especialista, um profissional que já tem muita cancha. Não, eles de fato gostam de ser atendidos, principalmente os pacientes de mais idade, né? Que eles gostam bastante de falar. Então, isso foi um impacto que eu trago como aluna também, né? Que a gente traz essa experiência de fora para mostrar para vocês que o que está na pesquisa de fato é, é uma realidade, assim. Então, né, na questão da inserção de alunas, das alunas, né, eu, como aluna de iniciação científica e as minhas colegas, a gente pôde também aprender sobre revisão de escopo, porque é um tema que a gente não aprende na faculdade, né, que a gente tem metodologia científica na faculdade de medicina, mas acaba acredito que é um tema novo e não tinha sido trazido em aula. Então, isso foi bem interessante, assim, tanto eu, tanto as meninas, a gente aprendeu juntas, né, fomos construindo juntas até o protocolo, que a gente bateu cabeça para conseguir preencher aquele protocolo, ia e voltava, daí a gente, não, vamos chamar a Aline, que a Aline sabe. Então, foi bem interessante, a gente aprendeu bastante, né? Organização de dados também. E para mim, né, falando como aluna de iniciação científica, foi muito bom eu poder ler esses artigos e ver também que a contribuição da entrada, né, dos cursos de medicina para o Sistema Único de Saúde. E a gente sabe que hoje é um tema muito polêmico, essa questão de abertura de vagas de medicina, enfim, né, mas o fato ali, até da universidade, poder ser concedido abertura do curso pela falta de médicos na região, isso acaba tornando importante, né? Para a realidade ali, para a realidade da população, que a gente vê que São Leopoldo é uma população muito vulnerável. Então, eu como aluna trago essa experiência assim para vocês. Acho que pode passar. Eu me atrapalhei um pouquinho para tirar o áudio, desculpa. Nós gostaríamos então de terminar, sim, essa primeira parte, né, com algumas dicas que foram importantes para o nosso grupo, né, e que talvez possa ser também, né, para quem está desenvolvendo os escopos, para quem está desenvolvendo outras revisões, né, que a principal dica, né, fortaleça um grupo de pesquisa, um grupo principalmente que contenham estudantes, porque para nós, professoras, é outro momento, né? As alunas, como a Nath disse agora, valorizam cada aprendizado, então valorizam cada momento, cada passo. Nós temos muita sorte, assim, do grupo, né, que foi composto nesse projetão da Prof. Cláudia. Então, o fortalecimento do grupo de pesquisa a gente acha muito importante. Essa revisão em pares também, ela é de extrema importância para ter o resultado final da escopo.
E nós tivemos nesta experiência realmente muita discussão neste momento, aonde nós tínhamos, né, uma visão e um resultado, e o outro grupo pareado, outro resultado. E ali a gente pôde, então, fazer a discussão, a seleção, né, do que nós deixaríamos realmente. Então, foi muito bom também. Façam uma boa discussão, a gente acha extremamente importante, né? Que as palavras certas, que palavras-chaves para aquele contexto de estudo, né? A escolha dos verbos. Então, uma boa discussão deixa um artigo final muito bom de se ler, né? Trazendo realmente aquilo que a gente viu. Claro, uma boa revisão de ortografia, então nós fizemos várias vezes, né? E com um profissional que tenha expertise sobre isso, né? Também uma observação importante é para a gente se atentar muito, né, aos materiais predatórios, às revistas predatórias, para que a gente não use material que não é de qualidade, porque hoje nós temos, infelizmente, né, muitos materiais publicados que não são adequados e de repente a gente deixa passar alguma informação aí, então se atentar bastante para essas revistas predatórias. Não pular nenhuma fase daquela que a JBI nos indica, então fazer com calma, né? Preparar um cronograma que tenha tempo para realizar uma boa revisão de escopo. E a gente achou muito importante, né, olhar exemplos, ir atrás do que já tem publicado em relação tanto à nossa metodologia quanto ao nosso tema. Então, nos serviu muito no nosso grupo de pesquisa e nós separamos então essas pequenas contribuições para trazer hoje aqui nessa manhã para todo mundo. Professora Cláudia, eu te passo novamente a palavra. Bom, nosso grupo foi crescendo, né? E eu acho que é muito legal ter esse relato da Natália, né, enquanto aluna, porque muitas vezes, gente, a gente não vê, e na gestão, né, digo isso aqui pela minha formação em administração, a professora Carmen também da administração, a professora Manolita, a gente não vê os alunos da graduação tão inseridos nos grupos de pesquisa. E eu acho que isso é algo que a gente cada vez mais tem que batalhar para mudar. Porque quando eu fiz a graduação, a gente tinha. O momento que a pesquisa aparecia para a gente era lá no penúltimo semestre, então a gente tinha a famosa disciplina de metodologia de pesquisa, daí ao final eu entregava uma proposta lá de um projeto e fazia o trabalho de conclusão. E a gente vai aprender um pouco mais sobre pesquisa mesmo, né, no mestrado e no doutorado. E o ganho, né, de ter assim já na graduação esse olhar, né? Então, quanta coisa que as gurias vão aprendendo, que a gente vai desenvolvendo junto. Até isso, né? Quando a gente pediu para a Aline, "Bom, agora se fala em revisão do escopo. Eu não tinha trabalhado, tinha trabalhado com revisão sistemática, né? Como é que é isso? Então, vamos aprender. Eu acho que isso é legal, porque daí a gente está sempre oxigenando o grupo, trazendo novas informações, né? Trazendo um grupo que quer contribuir. Então, hoje a gente está aqui com a Sofia, com a Antônia, com a Eduarda, com a Stephanie, com a Laura, né? Com a Ariadne, com todas as meninas nesse grupo, formando. A gente normalmente se reúne nas quartas-feiras à noite online, né? E faz isso, porque está cada um também em um lugar, e é um momento de troca, é um momento da gente pensar o que a gente vai fazer, de estudar junto. Então, às vezes a Aline vem, né, e traz outras contribuições também para a gente, no sentido do que a gente pode pesquisar, o que a gente pode olhar. Essa pesquisa também, né, Aline, a gente tem que colocá-la na plataforma Brasil. Acho que a Carmen, lá na sua pesquisa do doutorado, também teve, né? Eita, desafio bom, né? Claro, daí tá lá, passa na plataforma Brasil, comitê de ética, e o comitê de ética, né? Aquela coisa que vai e volta, ajusta o termo, ajusta isso, ajusta aquilo. Então, isso é legal da gente desenvolver, né? Entender todo esse processo. E eu acho que se a gente começa na graduação, eu acho que é muito mais interessante, porque você já tem ali um passo. Daqui a pouco quero fazer mestrado. As meninas, a maioria já pensam, vou fazer mestrado. Ela ainda tem, né, claro, a residência pela frente, que é quase que obrigatória, né? Mas ainda vão fazer mestrado, vão fazer doutorado. Eu acho que isso é legal. E o que eu acho também, professora Manolito, que eu queria deixar assim, de contribuição também pessoal, né? Que a gente pensa, eu não sou pesquisadora. Qualquer um pode ser.
Eu acho que a gente tem que achar o que a gente gosta, a temática que a gente quer trabalhar, encontrar as parcerias também, né, que querem fazer esse olhar e ir desenvolvendo a sua pesquisa. Então, acho que isso é fundamental nesse processo, né? E todo mundo pode sim ser pesquisador, pode olhar. Eu acho que a gente tem um país aí que não privilegia muitas vezes a pesquisa ainda, né? A gente tem aí muitas pessoas que, não, isso, né, faz de qualquer jeito. Gente, não, né? Pensar na pesquisa, inclusive, dentro da gestão, né, tanto num hospital, como em outras áreas de serviço, como na indústria, é fundamental porque a gente vai conhecendo mais esses contextos e consegue aplicar a teoria, as mudanças, os processos de uma forma melhor se a gente tem esse conhecimento, né? Então, acho que isso é fundamental. O professor Ricardo disse aqui, né, que está à disposição aí para trocas de experiências, deixou o e-mail dele. Professor Ricardo, muito obrigada, vamos fazer contato, sim. A professora Carmen também, já até mandei e-mail convidando ela para o grupo, né, porque eu não perco tempo. E também parabenizando aqui pela nossa iniciativa e pelos estudos. E acho que agora, né, Manolita, podemos deixar aberto aí para o pessoal se mais alguém quer contribuir com a gente ou trazer também alguma outra informação, que a gente também está à disposição, mas a gente tentou passar um pouco assim do que a gente tem feito, da nossa atividade, dos nossos resultados. Vamos lá, pessoal, aproveitar a experiência desse time, né? Sabe, Cláudia, eu achei muito convidativa a forma como você muito autenticamente coloca é, a sua trajetória, né? Uhum, E veja que a, a, a pesquisa ela vai justamente permear essa aproximação entre a educação ou a uhum, universidade, no caso aí do SUS, né? Que é uhum, se a gente, como brasileiros, avaliasse o que significa o SUS para o Brasil, é que muitas vezes a gente talvez tenha uma visão superficial. E principalmente quando a gente compara a importância do SUS para o Brasil com outros países, inclusive desenvolvidos, gente. sim, Eu acho que grande parte do sucesso de vacinas, tá? Que a população tem tido acesso, e até mesmo no momento da pandemia, o SUS teve uma uhum, importância fundamental, fundamental. absolutamente Uhum, fundamental. Então, uhum, eu acho que esse trabalho de vocês é um trabalho absolutamente importante. Eu acho que, na medida que a pesquisa avançar, professora Aline, seria bem legal que vocês continuassem compartilhando com a gente, porque vimos aqui, nós tivemos 190 inscritos. Sempre há uma quebra importante, gente. Você veja que aqui no máximo entraram, acho que 52. Mas é que o sábado pela manhã, principalmente para as meninas, é um momento muito complicado, porque se resolve muita coisa. Então, mas o que eu vejo na inscrição são as intenções. Então, para mim, a inscrição é um termômetro da relevância do tema para o público de interesse. E outra coisa, gente, esse material está sendo gravado e ele vai ficar disponível no YouTube. Então, serve de material de ilustração de aula, de projeto. Tanto é que os colegas que deixaram seus contatos aqui, se quiserem, a gente pode até retirar, pessoal, porque eu não sei se isso enfim. Decidam e comuniquem a professora Cláudia, por exemplo, porque não deixa de ser um contato pessoal, né? Mesmo que seja institucional. Mas fico muito feliz, porque a gente vê que a partir de uma conversa como essa, que é uma conversa, o Café Entre Amigos é uma conversa de acadêmicos que desejam partilhar as suas experiências com toda a humildade e com toda a didática, né, para que outros profissionais se identifiquem e, de alguma forma, construam esse diálogo, né, quiçá uma rede, né, porque veja que as redes hoje fortalecem muito as nossas práticas, né,
ou formar até mesmo uma comunidade de prática. Então, eu acho que esse encontro entre pessoas que têm um interesse, seja pelo tema, seja pelo método, é fundamental. Eu fico sempre pensando aqui na graduação, porque, como a própria Cláudia, a graduação é um momento fundamental para que a gente desperte entre os estudantes o interesse pela pesquisa, desmistificando, né, esse assombro que muitas vezes se faz em torno da pesquisa. E quando a Cláudia manifestou aí a concordância dela vir, eu adorei o fato dela trazer junto com ela o grupo de pesquisa e principalmente o grupo de pesquisa que atrai os graduandos, né? E numa área de conhecimento que a gente precisa, como foi dito aqui, avançar, né? E vejam como a pesquisa se torna transdisciplinar, né? Até pelas manifestações que foram deixadas aqui pelo professor Ricardo, Marcos e Jairo, a gente vê que é uma abordagem transdisciplinar. A gente pode envolver na saúde outras dimensões, até porque é um fenômeno complexo, né? Tem muitas variáveis implicadas aí, porque afinal de contas a gente está lidando com pessoas no momento de vulnerabilidade, né? Então é isso, eu acho que é o momento da gente ou trocar experiências, né, que é tudo muito bom, ou solucionar eventuais dúvidas, ou quem sabe, professora Aline, você projetar a curva do projeto, né? Ou seja, vocês deram o primeiro passo aqui, com toda, vamos dizer assim, com uma espécie de um estado da arte da discussão, né? Muito bem recortada para que chegasse à localização de 10 artigos. Nesse desdobramento, aonde vocês querem chegar? Porque esse desdobramento talvez é que atraia outros interessados, né, para a gente ver. Eu entendi que é um projetão que tem subprojetos, né? A gente gostaria muito de entender esses subprojetos. Uhum, perfeito. Eu vou introduzir, prof, depois a professora Cláudia continua, mas realmente é exatamente como a senhora pensou, né? Devido a essa história da professora Cláudia de entrar no PPG, foi proposto para ela, então, que ela tivesse um grande projeto. Nós, como já somos bastante ambiciosos, né? E a professora Cláudia já lançou um projetão que tivesse em vários braços para que, inclusive, nós pudéssemos, né, com o grande objetivo de inserir os nossos estudantes para que a gente pudesse também oportunizar, disse, né, esse aprendizado, oportunizar para o aluno na graduação ter essa experiência. Então, o que que a gente fez? A gente desenhou essa revisão de escopo como a primeira etapa, porém, como nós tivemos a aprovação bem rápida do Comitê de Ética, né, nós já fomos com parte desta equipe coletando os dados quantitativos, que foram esses dos atendimentos ao quais nós propomos dentro das unidades de saúde desses dois municípios, e agora nós estamos exatamente na fase de iniciar a coleta qualitativa das entrevistas. Então, nós estamos organizando para começar a falar com os gestores e a começar a pesquisa nessa parte das entrevistas. Professora Cláudia quer contribuir com esse recorte, assim? Quero sim. E uma coisa que a gente pensa também, professora Manolita, dentro disso, né? Alinhando ali com outros colegas, como a gente está fazendo recorte pela medicina, a gente tem toda a saúde. E aí a gente já teve outros colegas ali, que a gente chama que é do corredor, né? Corredor da saúde, fisioterapia, nutrição, que também querem fazer esse tipo de avaliação. E aí achei bem legal aqui que a professora, eu não sei, Vivi, disse, né, que talvez seria bem legal poder fazer essa aplicação, inclusive em outros estados. O que que eu imagino, professora Manoleta, Viviane? Tá bom, prof. O que que eu imagino, assim, que a gente possa depois fazer um framework, fazer algumas coisas para poder também colocar isso para outros estados. Porque isso que tu disseste, professora Manolita, assim, do Sistema Único de Saúde, eu sou muito assim de me orgulhar quando eu acho que a coisa é boa. E eu acho que o Sistema Único de Saúde ele é um orgulho para a gente. Porque é verdade, assim, a gente anda pelo mundo, né, e a gente vê
essa necessidade, né? O quanto que se precisa de um bom sistema. E a gente olha, a gente tem um sistema, gente, que ele não exclui ninguém. Quando a gente estava no meio da pandemia, a gente ia inaugurar uma UBS lá na cidade de São Leopoldo, estava pronta, e daí não tinha vacina ainda, tá, gente? Tava todo mundo na sua casinha, lá no que era a quarentena, né? Mas isso já era mesentena, sei lá quantos meses a gente já estava em casa, né? E aí, bom, a Cláudia é a pessoa mais jovem, né, do grupo, a reitoria pediu se eu podia ir representando a reitoria. Lá fui eu, não estava saindo de casa, né, com a mascarazinha enfiada na cara, só tinha eu, o secretário de saúde e mais uma meia dúzia de pessoas. A gente ficou do lado de fora para fazer a inauguração, afinal de contas era pandemia, as pessoas não sabiam o que podia ser, né? E ele fez uma colocação que eu queria dividir com vocês, né? Em relação ao SUS. E ele disse assim: o Sistema Único de Saúde é que nem aquela música que um tempo atrás foi proibida nesse país. É como a Geni, joga a pedra na Geni, ela é boa de cuspir, né? Daí ele começou a cantar a música e disse assim: mas hoje, se a gente não tivesse Sistema Único de Saúde, aonde essas pessoas seriam atendidas? Então, ele é um sistema que ele é sensacional, né? Enquanto política pública é maravilhoso. E eu acho que a gente tem muito a fazer, muito a desenvolver. Quando a gente pensa, né, os professores aqui estavam falando da questão do uso de tecnologia, da gente trazer várias outras coisas. Eu acho que esse é um caminho, sim, que o sistema está percorrendo. A gente vê, inclusive, pelos próprios editais que o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, agora o próprio FINEP lançou um super edital também para pesquisas na área da saúde e vinculando muitas coisas com a parte da informatização para melhorar todos os dados que a gente tem. Então, acho que isso eu queria trazer, né? Mas que com certeza sim, a gente pode, né? Eu acho que quando a gente fechar, eu digo, eu penso, professora Manolita, assim, como se fosse a primeira onda do que a gente fez, né? Do trabalho. Quando a gente fechasse a primeira, eu imagino que daí a gente vai expandindo e podendo fazer isso. E aí sim, professora. Acho que foi a Viviane que disse, né, para a gente começar e aí sim a gente poder aplicar para outros estados. E aí o professor Jairo também trouxe ali, né, a questão de que tá convencido, né, nos parabenizando e também convencido das repercussões científico-acadêmicas, né, que serão promissoras. E o professor Jairo, adorei, né? Vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né? Que tal inserir também mais colegas, né, administradores para uma agenda futura. Então, acho que isso é fundamental, né, a gente tentar trazer cada vez mais, né, para esse contexto. Então, acho que isso é muito legal. Professor, o Josimar também trouxe, né, concordo com o Jairo, pertinente a ponderação para inserir administradores. O Jairo está como conselheiro, não, é o Josimar que está como conselheiro lá no Conselho do Ceará e coordena a Comissão Especial de Gestão em Saúde. Ô, Josimar, que bom. Então, olha aí, a gente pode pensar em algumas parcerias também, principalmente para a Comissão de Gestão em Saúde, né? Porque eu acho que os conselhos também têm um papel importante aí de colaboração e de apoio, né? Acho que é muito legal. Mas acho que é isso, professora Manolita. A gente, como é que é? Os nossos objetivos, eles são grandes, né? A gente vai indo, assim, e sempre, acho que, olhando muito, né, como a professora Aline trouxe, a questão da metodologia, aprendendo, né, sabendo que às vezes, assim, tem um erro, vamos voltar atrás, o que que a gente pode fazer? Mas eu acho que a pesquisa séria, né, e bem desenvolvida, ela demanda tempo, a gente tem que se dedicar, né, a gente tem que ler. Acho que hoje a gente teve muitos aprendizados também quando a gente olha hoje a inteligência artificial, e eu lembro que no final do ano a gente teve aqui um professor maravilhoso, né, que falou sobre o uso da inteligência artificial nas pesquisas. Então, acho que nos auxilia muito, mas a gente sabe que tem aquele momento que é nosso, né, dos pesquisadores, de olhar, de discutir, de fazer análise crítica. Então, acho que a gente tem sempre esse cuidado com tudo que a gente está fazendo, né? Prof, eu acho até uma questão, assim, puxando um gancho, que eu, como aluna, né, foi interessante, assim, para contextualizar para o pessoal, a Unicinos, ela tem um projeto obrigatório que são as vivências internacionais e nacionais. E nessa vivência internacional, os alunos, eu, por exemplo, fui para Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A gente conhece o sistema de saúde do local.
E é muito diferente do SUS. E a gente começa cada vez mais a valorizar o nosso sistema, porque lá é só convênio, né? O que que acontece lá? Geralmente os pacientes têm convênio das suas empresas, mas se tu não trabalha de algo formal, enfim, tu acaba não tendo convênio. E eles não têm essa Congelou, prática de Natália. ter. Voltou. Voltou, Congelou? voltou, Foi? deu, voltou, Eles não voltou, têm voltou. esse costume ou esses locais com clínicas populares. O que que eles falaram ao menos em Pittsburgh, né? Que às vezes tem algumas clínicas populares que aí são os alunos que atendem, mas pelo que eu entendi, acabava não tendo nenhum médico físico formado ali que atendia, sabe? E a gente tem muito disso aqui no SUS, a gente consegue disponibilizar, né, o atendimento gratuito que muitos locais não têm. E aí a Prof. Cláudia também acabou indo em outro local, né? Porque a gente tem, né, tem na Europa, tem, né, nos Estados Unidos, que a Unicinos faz, é uma semana, e é uma imersão muito interessante, assim. E aí eu, como Uhum. aluna, né, de iniciação científica, né, ao longo disso, porque eu fui para Pittsburgh, a gente estava fazendo trabalho, e aí foi bem interessante, assim, né, poder ter essas duas realidades, assim, né, e valorizar cada vez mais o nosso trabalho no SUS, né, e o nosso sistema. Então, só puxando esse gancho, assim, que eu acho que merece valorização desse projeto da universidade. Muito bom. Olha, eu aproveito, a gente ainda tem uns minutinhos, para valorizar particularmente a iniciação científica, né, gente? Uhum. Veja que o grupo de pesquisa que aproxima o stricto sensu da iniciação científica está cada vez mais fortalecido, né? Até porque hoje existe a possibilidade dos estudantes que desenvolvem um projeto de pesquisa e publicam durante a iniciação científica, já migrarem para o stricto sensu sem um processo seletivo, né? Isso é fundamental. Eu acho que essa iniciativa vem em duas direções. Uma é apoiar o espírito científico na graduação, né? Que a graduação não fique apenas um espaço de formação de habilidades para o trabalho, né? Se aproximando mais de um curso técnico. E, e o outro lado é que a gente tenha um número cada vez maior de jovens interessados no stricto sensu, né? Uma formação necessária se a gente quiser melhorar, né, a qualidade do trabalho que se realiza, não só na universidade, né, mas eu diria na sociedade como um todo. Então, precisamos aí melhorar a graduação e ampliar, né, o stricto sensu com jovens cada vez mais apaixonados, né, pelo estudo, pela pesquisa sobretudo, sobre o impacto dos resultados da pesquisa. Eu sempre acho que quando uma pesquisa é apoiada por órgãos públicos, né, por agências públicas, existe um dever moral, né, dos resultados se reverterem para a qualidade de vida da população. E nesse aspecto, o projeto aí liderado pela professora Cláudia e a Aline, inegavelmente exercerá um impacto, aliás, já está exercendo, né? Um impacto importante sobre a comunidade local. E isso faz com que o sentido da universidade, né? O significado de uma universidade seja cada vez maior, né? Eu acho que essa é a universidade que sonhamos para o Brasil, né? Uma universidade corresponsável, uma universidade que reconhece que cada cidadão, mesmo aquele que nunca vai atravessar os muros da instituição, contribui, né, com seus impostos, para se favorecer com o trabalho que se realiza. Então, acho tudo muito, muito, mas muito inspirador mesmo, não é à toa que professores tão experientes se manifestaram aqui e expressaram o seu desejo de participar, de colaborar, Então, isso é muito bom, gente, isso é muito bom. Fico muito satisfeita de, nesse sábado, a gente ter um ambiente tão colaborativo, né? Então, muito obrigada, Cláudia, professora Aline e a recém-doutora Natália, né?
dividindo com a gente esse espírito coletivo de realizar um trabalho tão significativo. Espero que seja inspirador para muitos que estão aqui, né? Alguns já bastante conhecidos, outros que estão se aproximando. Quem está vindo ao Café Entre Amigos pela primeira vez, bom, é um encontro que ocorre no último sábado de cada mês. A intenção sempre é a gente discutir aspectos relacionados à pesquisa, né? É, todos os convidados que estão aqui com a gente estão voluntariamente, então agradeço demais pelo tempo que cada um dedica, afinal de contas, é amanhã de um sábado. E já temos aí a programação do ano, a gente não divulga com antecedência, certamente segunda-feira já temos a divulgação do próximo, mas eu já posso dizer para vocês que a gente terá um jovem pesquisador, está concluindo o doutorado. O doutorado dele está sendo realizado aqui no Centro Universitário FEI, aqui em São Paulo, embora ele seja do Rio de Janeiro. Ele trabalha no Instituto Federal do Rio de Janeiro, um dos institutos mais bem avaliados. Ele é professor por lá e ele trabalha a gestão da diversidade racial e vem dividir com a gente aqui as pesquisas que ele tem realizado sobre o assunto e a publicação que ele tem feito. Ele é muito ativo em publicação, participa de vários congressos, uma pessoa muito acessível. E o orientador dele é um professor muito conhecido na nossa área, que é o professor Pedro Jaime, né? Desenvolveu, inclusive, uma tese que se transformou em um livro que trata da experiência do gestor negro, né, nas organizações. Então, veja que a gente tenta diversificar bastante os campos de conhecimento da administração, o que prova que a administração é um campo que acolhe muito bem diferentes abordagens, né, tanto teóricas quanto metodológicas, o que é uma riqueza, né? Essa semana fiquei muito feliz com o contato do pessoal da enfermagem, que nos consultava sobre a possibilidade de participar desse encontro se eles não eram credenciados à Angrade. Pessoal, esse espaço é um espaço absolutamente democrático, ou seja, não precisa você ser credenciado à Angrade, só precisa você se interessar pelos temas, e compartilhar com a gente aqui os interesses e as coisas evoluem. Como eu disse, o nosso foco principal é a graduação, os professores e os estudantes, mas é claro que 50% a gente faz essa estatística pelos dados que vocês nos confiam, nos levam ao fato de que 50% da população normalmente é a graduação, estudantes e professores, e 50% é a pós-graduação, mestrandos, doutorandos e professores desses programas. Então, ficamos muito felizes porque é uma comunidade heterogênea, alguns com mais experiência, outros com menos experiência, e eu acho que é por isso que o caldo que fica é um caldo muito bom, né? Então, agradeço a professora Aline pela didática de explicando tudo bonitinho. Como a gente ainda tem um tempo, e eu acho, professora, eu não sei se foi a experiência que você teve, como foi vivenciar a submissão do projeto ao comitê de ética? Porque, na minha experiência, o comitê de ética é uma escola, né, que a gente Então, vê mas o quanto o nosso projeto pode ser melhorado. E, gente, o comitê de ética, ele é obrigatório para pesquisas que envolvem pessoas. Então, vocês uhum, imaginem que na área da saúde ele é fortíssimo, né? fortíssimo. Então, se você pudesse falar um pouquinho dessa experiência, eu acho que poderia ajudar muita gente que está começando e que está aqui escondidinha aí atrás dessa tela preta. Entendi. Muito bom, né, Aline? Muito bom. Prof, eu vou fazer de novo a jogada essa, né? Eu vou começar e a professora Cláudia me complementa. Professora Manolita, que bom que a senhora lembrou disso. Eu vejo o comitê de ética exatamente como uma experiência.
quando a gente começou, eu ainda brinquei com a Claudinha, né? Eu disse, bah, tem umas coisinhas aí que eu já sou craque. Porque realmente o comitê de ética é um mega parceirão nosso, mas a gente sabe, né? Muitos daqui de repente já participaram dos comitês, né? Que é realmente muito trabalhoso e ele funciona exatamente com algumas coisas que a gente vai aprendendo na prática. Até mesmo um exemplo que eu sempre digo como salvar o nome dos arquivos que nós vamos anexar na plataforma, né? Não pode ter acento, não pode ter espaço, tem que ser letra maiúscula. Isso são coisas que vão nos dando com a experiência. A nossa experiência, professora, foi muito boa, porque eu e a professora Cláudia trabalhamos então muito juntas, né? Muito parceiras, muito amigas mesmo, né? Então, uma foi ajudando a outra junto com as alunas, mas essa responsabilidade era nossa, né? Então, nós que fizemos e as meninas só foram nos auxiliando ali, nos ajudando no que nós precisávamos. E a nossa experiência neste projeto, ele teve o andamento mais ou menos de 3 devoluções, porém foram detalhes, não foi questionamento quanto ao projeto. Foram detalhes que foram muito bons, inclusive, né, do avaliador, fazendo com que nós tivéssemos ajustes, principalmente lá na parte qualitativa, na parte das entrevistas, que era com o TCLE. Então, o comitê, ele tem essa prerrogativa sempre de nos ajudar para que a gente respeite muito bem a ética, para que a gente tenha realmente todas as regras ali, como a professora disse, para trabalhar com seres humanos. Então, é extremamente importante. E eles fizeram, nas 2 primeiras vezes, contribuições muito boas para nós, e na terceira, pequenos ajustes, pelo que eu me lembro, de questões documentais ali, principalmente no TCLE. Hoje nós estamos com um projetão, né, bem desenhadinho, aprovado, com todos os, né, com todos os pareceres, tudo direitinho. E aí nós temos hoje, como eu disse que a gente está na fase de começar as entrevistas, com um TCLE bem desenhado, que vai atender todas as questões éticas, vai nos respaldar também legalmente, né? Então nós vamos ter um bom TCLE para aplicar nas nossas entrevistas e também nos outros instrumentos que a gente teve. Mas realmente, né, professora, o comitê é um desafio e eu sempre digo, quanto mais experiência a gente tiver, melhor, porque daí um vai ajudando o outro dentro daquela equipe de pesquisa, né? Nas experiências, nessas devolutivas, em como fazer. E com certeza para nós foi uma mega experiência, assim, né? Porque é um trabalho grande, um trabalho que exigiu muitas colocações ali dentro da plataforma Brasil. Então, essa foi a nossa experiência, assim, com o comitê desta vez, né? Bom, eu quero só antes de falar disso, ler aqui o da Yasmin, professora Manolita, que ela colocou aqui no chat, porque como é legal, né? Ela disse, adorei esse momento que vocês compartilharam conosco. Ela é aluna do primeiro semestre de administração na UFO, acho que é a Universidade Federal de Uberlândia, né? Me inscrevi na palestra sem saber muito bem do que se trata, mas achei ótimo, obrigada. Então, que legal isso, né? E depois vários outros colegas também parabenizando pelo trabalho, né? Tanto a Angrade quanto a professora Manolita. E aí, eu queria comentar algumas coisas, porque, bom, na administração, e mesmo no mestrado e no doutorado, eu nunca tinha passado um trabalho pelo comitê de ética. Então, para mim, isso era a primeira vez. Daí, por sorte, eu trabalho coladinha ali na Aline, eu já tinha apresentado o projeto para ela, ela tinha gostado. E aí eu tive 2 momentos, né? Porque primeiro eu tive que aprovar o projeto na CPA, que é a comissão interna do mestrado, né? Então, eles tinham pedido alguns ajustes, beleza, eu fiz, que era para trabalhar um pouquinho mais a questão da metodologia, tudo certo. E aí, logo no primeiro momento, veio um comentário lá, daí, bom, vai cadastrar na plataforma Brasil, é isso que a professora Aline disse, né? A Santa Aline, que estava do meu lado, para me dizer, aqui tu escreve tudo em letra maiúscula, aqui tu... Eu pensava, meu Deus, mas que coisa chata, meu pai, que tanto detalhe que esse negócio tem. Bueno, mas o projeto estava lá, tudo salvo em PDF, né, com a letra maiúscula, com um underline, com não sei o que, tudo certo. Bom, numa das primeiras versões veio assim, daí veio o texto, né, do Comitê de Ética e dizia assim, que a base teórica do projeto estava muito superficial. Aí eu pensei, sim, mas é a base teórica de um projeto, não é de todo o trabalho, né? E aí depois eu fiquei assim com aquele comentário, achei meio desnecessário, assim, porque se é um projeto, eu não aprofundei ainda. Bueno,
E aí veio tantas outras coisas, eu e a Aline, a gente foi sempre trabalhando junto, porque isso é bom também, né? Duas pessoas olhando aquela informação. E aí acho que na terceira vez, e isso é algo que eu acho que é bem importante, professora Manolita, eu não me lembro nem assim, em envio de artigo que alguém lesse até o rodapé. E aí eu chamei o pessoal lá do comitê de ética e perguntei, gente, vocês estão apontando uma coisa que eu sequer sei da onde sai isso. O que que aconteceu? Em algum momento lá do TCLE, quando a gente abriu, vamos dizer, a gente pegou modelo do não sei o que lá do que foi aplicado no Hospital Conceição. E eu não vi que lá no fim, na última linhazinha, naquele rodapé, tamanho 10 tinha isso. E eu não conseguia entender o que ela dizia, porque eu lia, relia o texto e dizia, gente, isso não existe no meu texto, da onde que ela está tirando isso? Então, isso eu acho que também é uma experiência, assim, porque eles olham tudo, detalhe por detalhe, linha por linha. E aí, às vezes, fica, ah, meu Deus, mas são chato, né? Gente, não é, né? É ser detalhista. Olha a seriedade de um trabalho quando você passa, né? Assim, a responsabilidade, né, do comitê de ética desse olhar. E ao mesmo tempo, depois, quando termina, que tu já passou aquele termo de, né, 1000 vezes, aquele termo de consentimento, né, que tá todo alinhadinho, tu diz, ufa, agora eu sei que tá ok. Então, professora Manolita, muitos, né, dos nossos alunos na administração, mas até no mestrado, pelo tipo de pesquisa, eles não têm essa experiência. Essa é uma experiência que eu vou dizer assim para a gente, ela é bastante transformadora. E eu mexia com a Aline, eu disse, Aline, nem para envio de artigo eu vi ninguém ser tão detalhista e ficar nesse vai e volta e tudo, né? E olha que eu tinha feito cursinho lá com a coordenadora do comitê de ética para entender todas as etapas do envio, para montar o TCLE. Então, acho que são conhecimentos diferentes para a gente, mas bem como tu disseste, né, o quanto é legal quando a gente está nessas áreas fazendo pesquisa e tem essa coisa que é transdisciplinar, que é multidisciplinar e que faz esses olhares. Então, foi um super aprendizado. Acho que hoje, se fosse fazer de novo, né, já seria um segundo momento, porque também a gente aprendeu. Mas eu acho que as pesquisas, sempre que elas envolvem pessoas, ainda que na área de gestão, a gente já tem todo esse indicativo que elas também devem passar pelo comitê de ética, né? Então, são diversos aprendizados, né, professora Manolita, nesse contexto. Mas foi muito bom. Acho que a gente sabe hoje que o nosso projeto ele está ali com tudo certinho, conforme foi o pedido, né, do comitê de ética. E o nosso comitê de ética aqui da universidade ele conta também com o apoio do Padre Roque. Padre Roque é uma pessoa assim que ele não tem explicação, assim, o que ele publica, né, tanto no campo da ética quanto da bioética. Então, ele, no país, acho que ele foi uma das pessoas que mais ajudou a instituir muitos dos comitês de ética e de bioética também, relacionado com instituições de saúde. Então é bom porque em alguns momentos eu ia lá, Padre Roque, o que que o senhor acha, né? E ele é um querido, sempre disponível, assim, para ajudar, né? Então ele também dava umas dicas para gente. Então acho que foi muito importante passar esse momento, né? Perfeito. Ó, poderia dar uma palavra? Claro. Eu faço parte do comitê de ética, né? E sou administradora e economista também, não sou da área de saúde. Os profissionais da área de saúde já são mais acostumados com o comitê de ética, porque Sim, desde o primeiro momento muito. eles já estão lá dentro, né? Uhum. Mas das outras áreas, a nossa administração, a economia, a informática, a gente não tem muito esse olhar. Mas uma coisa que a gente sempre bate aqui na universidade é que o comitê de ética, ele é um selo de qualidade que você recebe na pesquisa. Então, e uma das coisas que a gente às vezes esquece é que, principalmente o termo de consentimento, ele é um instrumento jurídico. É bom até que a gente comece a ter um olhar diferenciado, porque está surgindo aí, houve agora recentemente em Paris, o primeiro congresso só para advogados voltados à pesquisa clínica. Então, advogados estão se preparando para que eles possam reagir a qualquer coisa que não seja eticamente elaborado em relação a qualquer projeto de pesquisa. Então, é essa a preocupação do Comitê de Ética, da gente ser meio cri-cri em relação às ações, né? É a gente olhar, e eu acho que eu sempre passo aqui quando as pessoas chegam e dizem assim, ai, que chato. Eu digo, gente, veja que é um olhar diferente, é como um consultor, tá vendo de fora aquilo que você está todo dia escrevendo e às vezes esqueceu
de que uma palavra lá você pode vir comprometer a ética dentro desse estabelecimento, né? E às vezes na área de administração eu vejo muita gente dizer assim, ah, mas eu não vou fazer, né, ter uma intervenção com nenhum paciente. É na área de administração. Eu disse, imagine se você, dentro de um levantamento de dados, você faça, vamos supor, em gestão de uma empresa, você tenha dados negativos que você possa nesse momento, até colocar em risco o papel ou a função ou o cargo daquele gestor que participou da pesquisa. Então, a gente se preocupa com isso. O comitê de ética ele existe exatamente para o participante de pesquisa, né? E por isso que a gente tem esse olhar um pouco chato. Então, não fiquem receosos, né? A gente está lá na ideia de ajudar e de proteger vocês, né? Proteger todos nós, que eu também sou pesquisadora. Então, a gente tem esse olhar de nos proteger, porque alguém está olhando a mais ao nosso projeto, tá? Olha, professor, eu até aproveito para completar que as boas revistas acadêmicas, quando eu digo as boas revistas, são aquelas bem classificadas, elas hoje exigem, né, que você, ao submeter um artigo, você comprove que a pesquisa foi submetida ao comitê de ética, porque o periódico também pode ser atingido por uma má conduta, mesmo que involuntária, do pesquisador. Então, quanto mais cedo a gente conviver com essa experiência de dialogar com o comitê de ética, e talvez o comitê de ética precisasse também estar dialogando com o pessoal da graduação, né, para a gente entender, né, eh, que a pesquisa, embora a gente tenha toda essa preocupação com a sistematização, com a consistência teórica, com as boas escolhas metodológicas, com a amplitude ou a profundidade dos dados, enfim, toda essa prática que a gente já conhece um pouco, a gente precisa respeitar os atores envolvidos, né? E é isso que dá credibilidade aos resultados. Então, eu acho que seria interessantíssimo, professora Viviane, que a partir do seu depoimento a gente incentivasse esse diálogo do Comitê de Ética com a graduação, com os professores da graduação, com os bolsistas da iniciação científica, para que a gente ampliasse essa cultura, né? Essa cultura de estabelecer um diálogo estreito entre ética, pesquisa e publicação, né? Então, agradeço mais uma vez aí pela oportunidade que o grupo de pesquisa nos deu, de propor esse diálogo. Gente, eu estou falando demais, eu não sei se tem mais alguém que gostaria de se pronunciar. Estou acompanhando aqui o chat, é, e agradeço todas as palavras, de carinho e aproveito para dizer para vocês que esse espaço é nosso, né, que estejam aqui com a gente sempre que tiverem um tempinho. Podem ter certeza que todo último sábado do mês, exceto julho, que são as férias de todos, né, e todas, a gente dá uma pausa, mas até novembro estaremos aqui com temas interessantes, com pesquisadores mais experientes, com pesquisadores que estão começando, mas olha, gente, quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada por educação, e educação com E maiúsculo. Essa meninada vem com sangue no olho, gente, né? Eu acho que a Natália aqui representa uma geração que tem sido muito favorecida com o uso adequado da tecnologia, né? Principalmente aí da inteligência artificial. Então, eu estou dizendo o uso adequado porque eu acho que a minha geração cabe não demonizar isso, mas ao contrário, ajudar ao jovem que está começando aí os seus primeiros passos, usar corretamente a inteligência artificial. Gente, é um auxílio imenso. Eu lamento hoje não ter 20 e poucos anos para aproveitar todo esse universo de possibilidades que se tem de fazer uma pesquisa mais densa, mais atualizada, com uma repercussão maior, e ganhando tempo, né? Porque a gente ganha tempo.
Então, fico muito feliz que esse espaço aqui seja criado para a gente dialogar assuntos que nos interessam, assunto que a gente pode também compartilhar. E a moçadinha da graduação, sejam muito bem-vindos, né? Eu sei que hoje vocês estão tímidos atrás aí dessas telinhas, mas daqui a pouco vocês estão compartilhando aqui os resultados das pesquisas de vocês com os professores, com os orientadores, até porque pesquisa não é um exercício solitário, né? Embora o cientista seja desenhado de uma forma muito estranha, o cientista é gente como a gente. É como a professora Cláudia diz, né? Fazer pesquisa é só querer se dedicar com seriedade, e que realmente os resultados virão e a gente vai aprendendo. Ninguém sabe tudo, né? E cada dia a gente aprende inclusive com os nossos orientantes, que é incrível, né? Uma relação muito horizontalizada. Então, compartilho agora o espaço, a gente ainda tem alguns minutos, se alguns de vocês quiserem. Professor Jairo, por favor. Bom dia, minha gente. É um prazer, como sempre, estar aqui, né? Já frequento aqui o café há bastante tempo. Essa idealização aí da professora Manolita, sempre conduzindo de forma muito profissional, muito acolhedora, né? E para vocês terem ideia de quanto, não obstante ser um evento vinculado à Associação Nacional de Graduação, no campo da administração, mas para vocês imaginarem, terem uma ideia de como a Angrade ela abraça todos os campos do conhecimento, como a professora Manolita muito bem colocou no início e agora nessa última fala, o carinho, o amor e a apreensão mesmo, né, que ela tem pela iniciação científica, e a gente percebe isso, quem é administrador e faz parte da Angrade ou participa dos eventos do Enangrade, percebem a importância e o estímulo que o Enangrade, né, o Encontro Nacional, dá para os alunos de iniciação científica. Eu acho que eu não preciso mergulhar aqui nos últimos acontecimentos, mas a gente vibra, a gente solta fogos quando vê uma pesquisadora brasileira chegar no nível que a professora da Federal do Rio de Janeiro chegou com a pesquisa dela, né? Com a politalamina. Então, isso é um grãozinho do que os brasileiros fazem, tá, gente? É um grãozinho. Só que ela tomou uma repercussão muito grande por conta da importância e da repercussão da sua pesquisa. Mas existem tantas outras pesquisas na área de humanas, na área das ciências da saúde, engenharias, nossa. Então, para não me alongar muito, parabenizar novamente a professora Manolita e a equipe da grade por conduzir esses eventos, que embora sejam no sábado, mas eu acho que o gostoso está exatamente aí, ser no sábado, né? Parece que nos estimula e faz a gente acordar um pouquinho mais cedo da cama, e eu acho que o bacana é isso, porque minha mãe sempre dizia, né? Quem muito dorme, pouco vive, e ciência é viver, sabe? Ciência é viver, conhecimento é vida. Tá? Então, por isso que eu também estimulo muito meus alunos de iniciação científica. Mas eu queria contribuir da seguinte forma, professora Manolita e demais professoras e professores que aqui estão. Fazer um café discutindo exatamente o papel e a importância do Comitê de Ética em Pesquisa, não apenas para os graduandos, mas principalmente para os alunos que estão no estrito sensu, sabe? A gente ainda vê muita dificuldade do aluno compreender como é que deve se submeter. A própria Natália falou, né? Eu acho que foi a Natália que falou que foi submetido, voltou, foi submetido. É naturalíssimo isso, é naturalíssimo. Você submete a documentação, aí tem um erro, tem uma vírgula, tem um parênteses que você colocou. Por que que ela colocou esse parênteses? Esse parênteses me parece um risco de pesquisa. Peraí, vou perguntar dela aqui. Aí volta. O cara devolveu só um parênteses? Pois é, ele está entendendo que esse parênteses aqui é uma exceção. E exceção você precisa explicar direitinho o que é essa exceção, porque pode, aparentemente, sugerir um risco aos pesquisandos, né? Então, eu acho que a gente poderia, professora, porque eu entendo que, claro, cada campo tem a sua especificidade. A medicina tem a sua, a área da administração tem a sua, a área da filosofia tem a sua, enfim. Mas eu acho que todos são regidos pelo Conselho Nacional de Saúde, né? A Resolução 466 de 2012. Então, acho que fazer um café da manhã, e 510/16 também, a Resolução 510 de 2016 também, outra resolução do Conselho Nacional de Saúde que rege as pesquisas com seres humanos. Eu acho que fazer um café
discutindo isso, a importância de submeter adequadamente lá na Plataforma Brasil, trazer alguém que é craque nisso, eu acho que vai contribuir não só para o campo da administração, mas para todo mundo. Eu acho que muito boa, professor. Como sugestão, segue essa, tá bom? Obrigado. Vou baixar a mãozinha aqui. Bom sábado, bom final de semana para todos. Muito obrigada, professor Jairo, pelas palavras. Já estou até aqui pensando quem poderia vir discutir com a gente isso. Acho que eu tenho um nome aqui bem interessante. Obrigada pela sugestão. Se vocês tiverem outras sugestões, façam um encaminhamento, seja para a professora Cláudia, seja para a Angrade diretamente, seja para a gente. Então, aqui a gente funciona assim, gente. É uma coisa bem colaborativa. Bem, pessoal, me resta agora agradecer muito, né? Agradecer muito a professora Cláudia, a professora Aline, a Natália. Desejo a Natália muito sucesso, Natália, né? Que essa possibilidade de você trabalhar com meninas tão especiais desenvolva cada vez mais essa sensibilidade e desejo muito sucesso à pesquisa. Fico aqui pensando, Natália, se não era uma boa vocês criarem um site para pesquisa, porque como é uma pesquisa que interessa muita gente, que vai dialogar com muita gente, que a repercussão que vocês desejam é cada vez maior, para a gente não ficar restrita aos nossos pares, né? Com uma linguagem sempre muito cifrada, que acho que a ciência requer um pouco isso. Talvez o desenvolvimento de um site onde você vai garimpando outras pesquisas, a pesquisa de campo, os resultados parciais, vai contando a história da pesquisa. Gente, o efeito é muito bom. Eu tenho acompanhado algumas pesquisas que fazem isso e podem ter certeza, o impacto é muito grande, tanto no âmbito da academia, quanto da sociedade em geral. É essa só a sugestão que eu deixo. Agradeço muitíssimo aí a participação de todos. Acho que o professor Ricardo, em vários momentos que esboçou aqui as reações. Muito obrigada, professor Ricardo. Você sempre muito generoso, né? Sempre muito amigo. Muitíssimo obrigada ao professor Marcos, o professor Jairon, enfim. Muito obrigada à professora Carmen, à professora Viviane. Muito obrigada aí. Um abraço muito especial. Olha, o pessoal da graduação foi quem mais preencheu o formulário, tá? Então, agradeço àqueles que preencheram o formulário para que as nossas estatísticas sejam mais finas. Quem não preencheu, por favor, gente, um minutinho só, não custa nada. Para quem desejar o certificado, por favor, gere aí a presença e conto com vocês no próximo mês para debater aqui com o professor Humberto, uma simpatia também, e que certamente serão 2 horas muito rápidas, né? Bom final de semana. Passo aqui ainda a palavra para a professora Cláudia, Aline e Natália se despedirem. E, mais uma vez, muito obrigada a vocês três. Queria deixar o meu agradecimento sempre muito especial para o meu anjo da guarda eterno, que é o Anderson, né? É um Anderson. profissional vinculado aí à Angrade. O Anderson, para quem não conhece, precisa conhecer. Esse garoto é nota 1000. Concordo, Manolita, verdade. O Anderson Latamil, um super agradecimento para o Anderson, um agradecimento muito especial também a ti, professora Manolita, pelo convite. Com certeza foi um café maravilhoso, foi muito gostoso estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco disso. Vi ali o pessoal falando, né, também dessa ideia de ter um encontro sobre comitê de ética. A professora Viviane já deu ideia aqui de que os prazos vão melhorar, porque está melhorando a base também, né, o sistema. Ali nas nossas idas e vindas, a Aline botou, acho que foi 2 meses e meio, eu acho que foi 4, mas tudo bem. Mas assim, mas por conta desses pequenos ajustes, né? Mas foi muito bom poder compartilhar com vocês, acho que tem alunos da graduação, professores, colegas, né? E é um espaço muito bom, professora Manolita, e faz jus ao nome, né? Café entre Amigos.
amigos. Então, foi assim que a gente se sentiu. Muito obrigada pelo convite, pela dedicação também, né, à frente desse trabalho maravilhoso, né, que tu faz junto à Angrade. Muito obrigada. Passar para a Aline e para a Nath. Obrigada. Faço das palavras da Cláudia as minhas. Muito obrigada, principalmente por todos que estão aqui, né? Senão o café não aconteceria. Então foi muito importante para nós. Claro que a organização também é muito importante, né? Nós estarmos aqui, mas com certeza quem preencheu essa sala hoje foi todo mundo, os ouvintes, os convidados. Então, muito obrigada a todos. Eu já me agendei, professora Manolita, aqui na minha agendinha. Para as próximas eu estar presente, estarei ouvindo. Com muito prazer, foi muito bom mesmo estar com vocês. Muito obrigada e estamos à disposição para aquilo que a gente, né, puder contribuir. Com certeza a Prof. Cláudia já anotou ali todos os contatos e nós vamos fazer grandes Sim, parcerias peguei tudo. oriundas do nosso café. Muito obrigada. Também então agradecer a oportunidade, né, de poder estar representando as minhas colegas de iniciação científica aqui e a todos que puderam compartilhar, né, suas experiências, né, ou até comentários, enfim, para contribuir. E muito obrigada por nos ouvirem nessa manhã. E se precisarem, também podem entrar em contato com a gente, que a gente está disponível para tirar dúvidas. Muito obrigada. Bom final de semana, gente. Muito obrigada. Bom final de Bom semana, final de pessoal. semana.